Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Em 2001, em Goiânia, um menino franzino de apenas 4 anos dava os primeiros passos rumo ao futebol profissional. O seu pai, Ailton Melo, enxergava no filho algo especial e decidiu matriculá-lo na escolinha de futebol do primo Niltinho, ex-jogador profissional. Foi ali que Arthur Melo começou a escrever a sua história. O talento era evidente. Com pouco tempo de treino, ele já mostrava um domínio da bola incomum para sua idade. E foi justamente em partida contra o Goiás que sua vida mudou. Ele chamou tanto a atenção que recebeu um convite para treinar nas categorias de base do clube esmeraldino, onde permaneceu até 2009. Aquela experiência inicial foi a primeira lapidada no diamante bruto que se formava. Em 2010, Arthur deu um passo ainda maior. Ele chegou ao Grêmio, um dos gigantes do futebol brasileiro. Logo se destacou nas categorias de base. O seu estilo refinado, o passe curto preciso e a inteligência começaram a chamar a atenção de técnicos e dirigentes. Em 2012, foi eleito o melhor jogador da Copa Carpina, um torneio sub-16 tradicional do Nordeste, mostrando que não era apenas mais um talento comum. A vitrine nacional chegou em 2013. Arthur foi convocado para o Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira. O time terminou em terceiro lugar e conquistou vaga para o Mundial nos Emirados Árabes. Embora não tenha sido protagonista absoluto, Arthur começou a ganhar experiência internacional e se ambientar com a ideia de vestir a amarelinha. No Grêmio, a sua ascensão foi meteórica. Em 2014, aos 18 anos, conquistou o estadual sub-20 e no ano seguinte subiu para o profissional sob o comando de Felipão. Estreou no dia 4 de fevereiro contra o Aimoré pelo Campeonato Gaúcho e apesar de não ter sido uma atuação memorável, aquele dia, em 2015, marcava o início oficial da sua carreira profissional. A primeira grande conquista veio em 2016, quando Arthur fez parte do elenco que ergueu a Copa do Brasil. Para o Grêmio, foi um título histórico. Afinal, quebrou um jejum de 15 anos sem taças de expressão nacional. Aquele elenco, liderado por Renato Gaúcho, voltava a colocar o tricolor entre os protagonistas do país. Porém, foi em 2017 que de fato Arthur explodiu. Sob o comando de Renato, ganhou espaço e se tornou titular absoluto em um time que encantou a América. O episódio simbólico aconteceu contra o Guarani, no Paraguai, pela Libertadores. Escalado entre os reservas, Arthur entrou e comandou o meio de campo com uma atuação tão perfeita que não errou nenhum passe e ainda participou decisivamente do gol de Pedro Rocha. A partir dali, não haviam mais dúvidas. O garoto era um craque em formação. E logo vieram os elogios. Comparações com Iniesta, Thiago Alcântara e até mesmo Xavi começaram a pipocar. O estilo de Arthur lembrava muito o tic-tac do Barcelona. Ele controlava o jogo, ditava o ritmo e parecia ter olhos em todas as direções do campo. Era chamado de joia gremista, o novo maestro. Em abril de 17, recebeu seu primeiro prêmio de melhor em campo, justamente contra o Guarani, na Arena do Grêmio. O time venceu por 4-1, com hat-trick de Lucas Barrios, mas o destaque ficou para Arthur, que dominou o campo, sofreu pênalti e ainda provocou a expulsão de um rival. Ali era o início de uma idolatria. Em maio daquele ano, marcou seu primeiro gol como profissional contra o Fluminense na Copa do Brasil. Ele driblou o goleiro Diego Cavalieri e mostrou frieza na frente do gol. Dessa forma, cada vez mais Arthur se firmava como peça essencial no time de Renato. O auge veio em novembro de 17. Na final da Copa Libertadores contra o Lanús, Arthur foi simplesmente brilhante no jogo de ida e no primeiro tempo da volta. Ele dominava o meio-campo como um veterano. Foi eleito melhor em campo na final, mesmo saindo lesionado no início da segunda etapa. A lesão no tornozelo o tirou do Mundial de Clubes, mas já não havia dúvida. Ele era o coração de um Grêmio tricampeão da América. Aos 21 anos, Arthur não era apenas uma revelação. Era tratado por muitos como o novo Xavi, uma peça rara, uma promessa de herdar o trono do meio-campo mundial e da seleção brasileira. Clubes europeus começaram a disputar a sua assinatura. Para a torcida gremista, ele era o símbolo da retomada.
e para os especialistas, um fenômeno que parecia destinado à grandeza. Não é exagero dizer que nessa época ele se tornou um dos nomes mais cobiçados do futebol brasileiro. A sua forma de jogar lembrava de maneira quase natural o estilo do Barcelona. Era como se ele tivesse nascido para o tic-tac. Passes curtos, visão de jogo, calma sob pressão, movimentação para gerar opção, tudo parecia feito sob medida para o DNA do clube catalão. No dia 8 de março de 2018, após meses de especulações e negociações discretas, veio então a confirmação. Arthur estava vendido ao Barcelona. O negócio foi fechado por 30 milhões de euros, com possibilidade de chegar a 40 milhões através de cláusulas por desempenho. A ideia inicial era que o jogador se apresentasse apenas em janeiro de 19, mas a direção decidiu antecipar a sua chegada. Assim, no dia 6 de julho de 18, Arthur foi oficialmente apresentado no Camp Nou, com contrato finalizado em 32,8 milhões de euros, mais 9 milhões em bônus. A torcida recebeu aquele nome com muita empolgação. Afinal, muitos viam nele um herdeiro legítimo de Xavi Hernández, que havia deixado o clube 3 anos antes. O Barcelona, desde a saída do maestro, não havia encontrado um substituto à altura. E Arthur, então com 21 anos, carregava sobre os ombros a missão de resgatar a essência do meio-campo catalão. E no início, as coisas realmente pareciam caminhar para esse destino. Em sua estreia oficial contra o Sevilha, pela Supercopa da Espanha, Arthur mostrou muita personalidade. Ele ditou o ritmo e se apresentou como opção constante para seus companheiros em campo. Não demorou muito para cair nas graças da torcida. Na Champions League, por exemplo, a sua atuação contra o Tottenham em Wembley foi um ponto de virada. Ele foi muito importante no meio-campo, chamou a responsabilidade e, em certo momento, recebeu elogios de ninguém menos que Lionel Messi. Naquele dia, muitos jornalistas catalães disseram que o Barcelona encontrou o novo meio-campista para o futuro. E a comparação com o Xavi não era exagerada, tá? Arthur tinha um estilo de jogo parecido. Ele cadenciava, tinha passes precisos e uma simplicidade muito eficiente. Não era espetacular, mas era muito funcional. Era o tipo de jogador que fazia o time girar o tempo todo. E com isso, ganhou minutos, confiança e até um papel de titular em alguns jogos importantes. Mas aos poucos, as primeiras questões começaram a aparecer. O Barcelona vivia um momento de transição. Com o Messi ainda como protagonista absoluto, a equipe sofria para se reinventar após os anos de Guardiola e a perda de Xavi e Iniesta. Arthur, ao invés de ser protegido e lapidado, de certa forma foi jogado no olho do furacão. A pressão para se firmar era enorme. E mesmo assim, em sua primeira temporada até teve boas exibições. Foram 44 jogos, 1 gol e 4 assistências. Nada extraordinário nos números, afinal, é um volante, mas com um peso simbólico. Ele parecia ter chegado para ficar em Barcelona. No entanto, a temporada seguinte começou a expor os problemas. Arthur enfrentava dificuldades físicas recorrentes. Lesões musculares e desconfortos sempre o tiravam de sequência. E além disso, começaram a surgir notícias de seu comportamento fora de campo. A imagem do profissional aplicado começou a ficar afetada. Internamente, o Barcelona já não via o jogador com os mesmos olhos. Apesar do talento, faltava regularidade, intensidade e comprometimento. Ele não evoluía no ritmo esperado. Era como se estivesse estacionado. As comparações com o Xavi, que antes pareciam plausíveis, agora soavam quase como uma ofensa. E a torcida, exigente, começava a perder a paciência. Em campo, a pressão crescia. O Barcelona colecionava eliminações traumáticas na Champions League. Em 2019, contra o Liverpool, veio a queda em Anfield com 4-0 histórico. Em 2020, a tragédia contra o Bayern de Munique por 8-2. E Arthur, envolvido nesses contextos, se tornava parte de um elenco acusado de não ter fibra. E enquanto isso, fora dos gramados, as polêmicas só aumentavam. A diretoria não via nele a disciplina que desejava. Houve atritos relacionados à sua postura, atrasos em treinos e mais. O talento, que era inegável, começava a ser engolido por um perfil considerado indisciplinado no clube. E o Barcelona, atolado em dívidas e com necessidade de reforçar o elenco, viu no jogador uma moeda de troca.
Em 2020, após apenas 2 temporadas, 72 jogos e 4 gols, a sua passagem pelo clube chegou ao fim. A Juventus entrou em cena e, numa negociação surpreendente, Arthur foi envolvido em uma troca com Pjanic, meia de 30 anos. A sua trajetória no Camp Nou, portanto, que começou com expectativa de redenção, terminou com frustração. O que era para ser a consagração de um meio-campista cerebral se transformou em uma série de polêmicas, lesões e oportunidades perdidas. No dia da sua despedida, Arthur deixou a sensação amarga de um talento desperdiçado. Para os torcedores, ficou a frustração de um jogador que parecia perfeito para o Barcelona, mas que nunca conseguiu se consolidar. E para ele, ficava a promessa de tentar um recomeço em outro gigante europeu. No dia 28 de junho daquele ano, Arthur assinou um contrato de 5 temporadas com a Juventus. Oficialmente, a sua jornada começou na temporada 2021, e a expectativa era alta. A Juventus buscava renovar o seu meio-campo e via no jogador uma peça estratégica, um atleta que poderia dar cadência, equilíbrio e qualidade de passe à equipe. A estreia aconteceu no dia 27 de setembro de 2020, no empate por 2-2 contra a Roma. Ele entrou no lugar de McKennie aos 58 minutos. Não foi brilhante, mas já era um começo. Poucos meses depois, no dia 20 de janeiro de 2021, Arthur conquistou seu primeiro título com a camisa bianconera, a Supercopa da Itália. Como titular, participou da vitória por 2-0 contra o Napoli. Era um alento, uma sensação de que as coisas, enfim, poderiam engrenar. E não demorou também para vir o primeiro gol. No duelo contra o Bologna, pela Série A, Arthur abriu o placar em Turim, mostrando presença ofensiva. Até então, tudo indicava que o brasileiro estava se adaptando ao novo cenário. Mas a realidade começou a se impor de forma cruel. Ele passou a enfrentar problemas físicos constantes, lesões musculares, dores recorrentes e falta de ritmo o afastavam cada vez mais da sequência necessária para se firmar como titular. A cada vez que parecia engatar, vinha uma pausa forçada. Em 2 anos de Juventus, o saldo foi decepcionante. Apenas 63 jogos e 1 gol marcado. Mais do que isso, Arthur não conseguiu se tornar protagonista. Em um elenco com Cristiano Ronaldo, Dybala e outros nomes de peso, ele parecia apenas mais uma peça secundária. A paciência da torcida foi diminuindo e a diretoria já não enxergava nele o investimento que imaginava. A partir dali, a sua carreira entrou em um ciclo ainda mais preocupante: empréstimos e tentativas frustradas de recomeço. No dia 1º de setembro de 22, o destino levou à Premier League. O Liverpool de Jürgen Klopp buscava reforçar o meio-campo e fechou com Arthur por empréstimo de 1 temporada. O acordo previa 4,5 milhões de euros pagos ao imediato, com opção de compra de 37,5 milhões em 2 anos. Para Arthur, era a chance de ouro. Jogar em Anfield, em um dos clubes mais vibrantes da Inglaterra, poderia significar a sua redenção. Mas o enredo seguiu o roteiro das decepções. A sua estreia logo contra o Napoli pela Champions League foi trágica. Ele entrou no segundo tempo e viu o Liverpool ser atropelado por 4-1. A crítica inglesa foi dura. Arthur parecia fora de ritmo, distante da intensidade que a Inglaterra exige. E o pior ainda estava por vir. Em outubro, durante um treinamento, sofreu uma lesão grave na coxa esquerda que o levou à mesa de cirurgia. O tempo estimado de recuperação o tirou praticamente da temporada inteira. Sem atuar, sem ritmo e sem confiança, o Liverpool anunciou em janeiro de 2023 que não exerceria a opção de compra. Arthur saiu pela porta dos fundos de Anfield como se nunca tivesse passado por lá. De volta à Juventus também não havia espaço. O clube italiano já havia decidido que não contaria mais com ele. Dessa forma, no dia 20 de julho de 2023, surgiu a Fiorentina como novo destino. Mais um empréstimo, dessa vez com opção de compra por 20 milhões de euros. O detalhe, a Viola só pagaria 40% de seus vencimentos, e mesmo assim, o negócio só aconteceu porque Arthur renovou seu vínculo com a Juventus até 2026 para viabilizar o acordo. E na Fiorentina, pelo menos, o brasileiro encontrou minutos. Foram 48 jogos na temporada e 32 como titular. Marcou 2 gols, deu 3 assistências e ajudou o time a chegar à final da Conference League. Apesar do desempenho razoável, não houve encantamento.
a Fiorentina decidiu não exercer a opção de compra. Nesse momento, o recado era claro: Arthur já não era mais visto como um jogador capaz de transformar uma equipe, mas apenas como uma peça útil e limitada. Para quem em 2017 havia sido chamado de novo Xavi, aquilo era uma queda brusca. Em junho de 24, o meia se despediu da Viola, mais uma vez sem deixar saudades. E no dia 31 de janeiro de 25, uma surpresa. Ao invés de retornar ao Brasil como especulado, Arthur fechou com o Girona, da Espanha, por empréstimo até o final de temporada. O clube acreditava que ele poderia ser um reforço para o meio-campo. Ainda assim, a sensação era de que o jogador já não representava mais uma estrela, mas apenas uma aposta de baixo risco. O futuro já não parecia tão promissor. E talvez por isso, meses depois, viria um anúncio inesperado. Arthur está de volta ao lugar onde tudo começou. O Grêmio, 7 anos depois, o abraçou de volta. Após anos de altos e baixos no futebol europeu, Arthur decidiu escrever um novo capítulo em sua carreira, voltando ao lugar onde tudo começou. No dia 17 de agosto de 2025, foi confirmado o seu retorno ao Grêmio, 7 anos após a sua saída. A princípio, o clube gaúcho pretendia contar com o jogador em definitivo, mas a Juventus optou por emprestá-lo, oficializando a negociação em 26 de agosto. E desde os primeiros treinos, Arthur mostrou-se motivado e disposto a resgatar o protagonismo que teve em 2017. Ele demonstrou foco em atingir o melhor nível físico possível para estrear no Brasileirão, com a expectativa de jogar no dia 13 de setembro contra o Mirassol, na Arena do Grêmio. E claro, o volante não escondeu a emoção de vestir novamente a camisa tricolor. Já marcou alguns gols nos treinamentos e, mais do que isso, assumiu a responsabilidade de ser um líder dentro do elenco, orientando os jovens jogadores da mesma forma que foi acolhido em 2017 por ídolos como Jeromel, Kahneman, Maicon e Douglas, lá no início da sua trajetória. Agora, ele tem a oportunidade de reconquistar a confiança da torcida e escrever um novo ciclo de conquistas no clube que o projetou para o mundo. Será que vai dar certo? Será que Arthur ainda pode dar a volta por cima em 2025 e ser importante no cenário brasileiro de futebol? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!